Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. O tema desta aula é Anatomia da Cavidade Oral. Vamos trabalhar falando sobre o teto da cavidade própria da boca. O palato ou o teto da cavidade própria da boca, ele é formado basicamente por duas estruturas, o palato duro e o palato mole. Esse teto, ele forma uma estrutura curva, como vocês conseguem visualizar nessa imagem, e ele tanto serve como o teto da cavidade oral, como o assoalho da cavidade nasal. Esta estrutura que divide a cavidade oral e a cavidade nasal, ela tem essa dupla estrutura. Servir de assoalho para a cavidade nasal e servir de teto da cavidade oral. O palato é constituído por duas porções, uma anterior, o palato duro, e outra posterior, o palato mole. O palato separa, então, esta cavidade nasal da cavidade oral. A porção superior do palato, que está relacionada com a cavidade nasal, é revestida por mucosa respiratória. Já a parte inferior do palato, que está relacionada com a cavidade oral, ela é densamente povoada por glândulas, que são as glândulas que nós veremos no decorrer da nossa aula. O que vai formar? Qual é a estrutura óssea que vai formar o nosso palato duro? Basicamente, o palato duro, ele possui 2/3 anteriores formado pelos processos palatinos dos ossos da maxila e 1/3 restante pelas lâminas horizontais do osso palatino. Então, nesta imagem a gente consegue visualizar bem 2/3 anteriores formado pelo processo palatino do osso da maxila, tanto direito quanto esquerdo, e aqui 1/3 posterior que ele é formado pela lâmina horizontal do osso palatino. Então, de uma forma resumida, a parte óssea do teto propriamente da cavidade da boca, 2/3 anteriores é pelos dois ossos da maxila e 1/3 restante é pelo osso palatino. O palato duro apresenta um grande número de glândulas, denominadas de glândulas palatinas. São glândulas salivares menores e também apresenta vasos sanguíneos e nervos. Os ósseos destas glândulas palatinas que dão o aspecto rugoso do palato. Então aqui vocês estão vendo o palato duro, olha as rugas palatinas que é formada pelos ósseos destas glândulas e o palato mole que é posterior. Observa aqui a pregas transversais, a ráfide palatina e a mucosa do palato e observa esse aspecto, né, rugoso, que basicamente é o ósseo das glândulas palatinas. A ráfide palatina é uma saliência linear encontrada na porção mediana do palato e o traço de união embriológica das duas maxilas. Quando a gente coloca o dedo dentro da cavidade oral, em especial no teto, a gente passando o dedo, a gente vai sentir uma rugosidade. Que rugosidade é essa? É a presença das glândulas palatinas que são revestidas por uma mucosa bem fina. Quando nós passamos o dedo, nós sentimos uma rugosidade no teto da cavidade oral. É a presença das glândulas palatinas. Aqui nós entramos para o palato mole, que apresenta uma prega fibromuscular ou músculo-mucosa suspensa de borda posterior do palato duro, ou seja, 1/3 do palato móvel do palato, ou seja, o palato mole é o palato móvel.
o palato duro não é móvel e o palato mole não é formado por o esqueleto ósseo. Já o palato duro, nós vimos que é formado pela maxila e pelo palatino. O palato mole continua-se lateralmente com duas pregas, basicamente o arco que nós estamos visualizando aqui, que é o arco palato-glosso, ou pilar anterior do palato, formado pelo músculo palato-glosso. Já o arco palato-faríngeo, que é o pilar posterior, é formado pelo músculo palato-faríngeo. Entre esses dois pilares, nós vamos ter a presença da tonsila palatina. Tonsilas são massas de tecido linfóide, né? Isso tem. Entre um palato grosso, entre o arco do palato grosso e o arco do palato faríngeo, há a presença dessa tonsila faríngea. Nesta imagem, a gente continua a borda livre. A gente consegue visualizar que no final do palato mole, nós vamos ter a úvula. Na sua porção mediana, encontramos uma projeção cônica de comprimento variável, chamado de úvula. Lateralmente a esta borda livre, divide-se as duas pregações que nós vimos antes, tanto o arco do músculo palato grosso, quanto o arco do músculo palato faríngeo. Então aqui tem a úvula. E agora a gente tem aqui, basicamente, uma vista anterior, olha a úvula, olha o arco, olha o istmo da garganta aqui, ó, o istmo das fauces, que é a abertura da cavidade oral na região posterior, que vai fazer a comunicação entre a cavidade oral e a orofaringe. E nesse vídeo a gente tem a explicação bem interessante para nós podermos entender. Quando a pessoa engole, o palato mole é inicialmente tensionado para permitir que a língua seja pressionada contra ele, empurrando o alimento para a parte posterior da boca. Observa, a língua empurra o alimento que pressiona o palato contra a parte posterior para que esse alimento vá em direção a esta orofaringe e vá em direção à laringofaringe e vá para o esôfago. Uma outra questão importante que eu também vou mostrar com o mesmo vídeo é que quando nós fizermos um movimento de empurrar a língua contra o palato mole, neste momento, eu até parei o vídeo, nós vamos empurrar o palato mole num sentido elevando ele posteriormente e superiormente, para quê? Para que ele feche esta abertura, evitando, eu vou liberar o vídeo agora, evitando que o alimento vá em direção à cavidade nasal, ou seja, como há uma comunicação entre a cavidade oral e a nossa cavidade nasal, o palato mole impede que o alimento vá da cavidade oral para a cavidade oral. Às vezes a gente pode, numa brincadeira, vai tomar um refrigerante, alguém diz uma piada e o alimento pode sair, o refrigerante pode sair pela cavidade nasal, que tu não conseguiu fazer esse fechamento aqui. E também no vômito, em algum momento quando a gente regurgita o alimento, como tem abertura aqui, deixa eu fechar exatamente, ó, como tem essa abertura, o alimento consegue voltar pelo nariz. E uma última informação, o palato mole, ele pode estar relacionado com o ronco, pois quando o palato mole e a úvula se chocam, ocorre uma vibração durante a respiração, e isso pode produzir o som que é o famoso ronco quando a pessoa está dormindo. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor sobre o teto da cavidade oral. Aguardamos você num próximo vídeo do nosso canal.